O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme em sublime, uma esfera superior. O legislador do decreto que determina o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo insere em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas, do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da adoração total de si próprios, em benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que levê da massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva, o bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e as fontes de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, aproveitando essa linda lição, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer por mais essa grande oportunidade de estarmos aqui no Genlar.
melhor da doutrina é que ela nos faz refletir. Ela não impõe nada, né? Ela não diz, vai, faça isso, faça aquilo, vai para esse lado, vai para esse. Ela respeita o nosso momento, respeita a lei do livre-arbítrio e respeita o nosso estado momentâneo que nós nos encontramos. E mais uma vez nós vamos falar sobre o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6. Reconciliação com os adversários. Qual é a diferença de adversários para inimigos? É a mesma coisa? Não. O que são inimigos? Não se entende de maneira alguma. Esses são os inimigos, os adversários, aquele que numa atividade está de um lado, outro tem uma sua adversária, acabou, são amigos. Futebol, jogou, acabou, são amigos. Eles não são inimigos, são adversários. Eu poderia também dizer que o adversário é todas as pessoas que pensam diferente. Sim. Né? Pessoa pensa diferente, não deixa de ser um adversário. Quando duas pessoas pensam de forma contrária, só esse fato já gera um conflito. E o conflito pode ser positivo ou negativo, vai depender da maneira que você estabelece o conflito. Como que você vai tratar, gerenciar esse conflito. Então, o conflito positivo são aquelas trocas de ideias que vai fazer com que eu aprenda, eu evolua. Isso está no próprio livro dos Espíritos, né? Por que nós estamos vivendo em sociedade? Porque nós precisamos uns com os outros. Porque o irmão vai me ensinar alguma coisa que eu tenho dificuldade ou eu ainda não sei. E eu vou passar para o irmão algo que, da mesma forma, o irmão tem dificuldade ou ainda não sabe. E juntos vamos construir o trabalho. Então, quando a gente fala reconciliar com os adversários, o que Jesus quis dizer nesse quesito? É que nós devemos. O que é reconciliar? Reconciliar é fazer com que nos tornemos harmônicos uns com os outros. E isso faz com que eu reflita sobre as minhas dificuldades perante o irmão ou a irmã e vice-versa, cada um a seu tempo. Eu não posso exigir que a Cida tenha a mesma compreensão que eu, só porque eu estou dizendo algo para ela. Ela precisa de um tempo maior ou menor. Então eu tenho que respeitar o tempo de compreensão da irmã. E isso faz com que dentro dos nossos próprios lares, que são os lugares propícios para os adversários, os conflitos naturais, porque antes de sermos pais, antes de sermos filhos, nós somos o quê? Espíritos. Nós somos espíritos em evolução, em caminhada. Então, a partir do momento que eu estou caminhando junto com aquele que nós planejamos na espiritualidade de estarmos numa mesma família, isso faz com que haja uma necessidade de quê? De reconciliar com o adversário. Agora, esse adversário ele pode se transformar num inimigo, pode? Vai depender da forma que nós vamos nos tratar. Então, o inimigo é aquele que cria dentro de si um ódio, um sentimento de repulsa, um sentimento de vingança, um sentimento de destruição. Pode ser, inclusive, através de uma guerra, de uma batalha.
pode ser assim, realmente. Porque o outro é uma ferramenta, muitas das vezes, para me testar. Então, para saber se eu já venci aquele defeito que eu observo no outro e que ainda me incomoda. Então, a gente tem muitos irmãos que falam assim: quero fazer regressão. Para quê? Para que fazer regressão? Para saber quem eu fui. Basta você refletir nas tuas emoções, nos teus sentimentos perante os momentos que você está vivendo. Aí você vai ter uma ideia de como você está. Porque o que eu fui no passado é uma biblioteca no meu inconsciente que vai me ajudar a analisar de forma de eu não errar mais. Mas eu não posso ficar preso ao meu passado. Tem que continuar. Eu tenho que progredir. Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento do passado, eu não preciso fazer regressão. Porque eu sei as minhas emoções hoje, e essas emoções, se forem emoções negativas, é justamente essas emoções que eu tenho que prestar atenção. Não é as emoções, o comportamento e as ações do outro. Isso é problema dele. Mas é ele que é meu carro. Ele está ali. Você sente que ele é teu carro. Ele é o teu problema. Então é você que tem que trabalhar em você novos sentimentos. Então, quando a gente coloca reconciliar com os adversários, é viver bem, é tentar entender, ter empatia com o outro, tentar se colocar no lugar do outro, porque o simples fato dele pensar diferente de mim não quer dizer que ele seja uma pessoa A, B ou C. Tem muitos pais, tem muitas mães que, por ter uma profissão, meu filho ou minha filha tem que seguir a minha profissão. Por quê? Cada um vem com uma bagagem a ser desenvolvida. Se meu filho ou minha filha quiserem partir para o campo da arte, que eles sejam os melhores artistas do mundo, se for o caso. Mas que não seja que nem o pai, que nem a mãe. São outros. Nossos filhos são espíritos. Eles estão nossos filhos, eles não são nossos filhos. Eles não são nossa propriedade. Não são nossas marionetes. Eles vieram na nossa família para que a gente possa o quê? Ajudá-los ou eles nos ajudar às respectivas evoluções. É isso. Aí a gente, partindo do Evangelho, ele fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho. O que significa essa palavra a caminho? A existência, né? A reencarnação, né? Para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Deus. A consciência. E o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Quem é o ministro da justiça? Ministro da Justiça, o juiz é a consciência. E o ministro da Justiça? Ministro da Justiça. Então nós estamos falando de justiça. O juiz é a nossa consciência, que a gente, quando se encarnar, vai encarar frente a frente. E o ministro da Justiça nós podemos colocar como uma
lei, a verdade. E o ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Que prisão é essa? Dívida, culpa. E somos culpados? Ou somos responsáveis? Nós não somos culpados de nada, porque a culpa ingessa, deprime, traz depressão para todos nós, paralisa, ingessa. Nós não somos culpados de nada, nós somos responsáveis, porque a responsabilidade nos dá uma motivação para ir lá e resolver o problema. Eu sou responsável porque eu quebrei esse espelho aqui, esse vidro. Então eu vou ter que arranjar um jeito de chamar alguém para recuperar essa vidro. Eu não fui culpado, eu fui responsável. É diferente. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver de pago o último sentido. O que quer dizer isso? Que a gente vai conviver com aquela pessoa até a gente amar. Ah, mas eu estou bem, porque eu suporto a minha esposa, eu suporto o meu marido. Faz bem tratar de novo com ele. Porque hoje você suporta, amanhã você vai aprender a amar. Porque na verdade, essas afinidades, essa oportunidade de reajuste faz parte da lei. Então, se eu tenho problemas com essa pessoa, é porque ele é meu calo? Mas eu já fui o calo dele. Por isso que eu estou vivenciando isso. Tirou foto? Tem provas? Tirou foto? Tem provas? A prova é a consciência. Pois é. Na prática do perdão, como em geral lá do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guarda rancor, donde ocorre a fantasia do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Então, quando Jesus coloca reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, o que Jesus quis dizer com isso? Além da questão da evolução, você tirou o diamante da natureza, uma pedra bruta, ele precisa ser lapidado, tem que haver um atrito para transformar uma pedra preciosa. Então a gente precisa lapidar, precisa ter conflito, precisa se aturar, precisa realmente para que a gente possa compreender. Só se arrepende quem tem compreensão. Por isso que o perdão é importante. O perdão não é simplesmente para perdoar, para alguém perdoar a gente. O perdão ele existe para que a gente possa reconciliar. É diferente a visão. Então aqui, quando ele coloca morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Porque se a gente vê uma cobrinha, a gente vai lá, pum, matou, morreu, morto animal, morto veneno. Agora isso para os humanos, para os espíritos. Por isso que nós não devemos apoiar a perda de morte para os nossos irmãos marginalizados, porque não vai educar, eles vão ficar muito mais revoltados.
que a violência do que a gente está vivendo realmente eles possam sanar o planeta, nós temos que mostrar a esses irmãos o erro moral, porque não é o erro do outro. Ninguém veio aqui para roubar. Ninguém veio aqui para matar. Nenhum espírito planejou em cima, eu vou chegar lá na Cida e vou roubar o celular da Cida. Ninguém planejou isso na espiritualidade. Mas eu, como espírito, ainda trago uma dificuldade, uma tendência de egoísmo, de orgulho muito forte. Eu vendo a oportunidade, essa oportunidade eu vou e vou pegar. Pela oportunidade, por eu estar trazendo toda uma questão do passado. Então, a partir do momento que eu me educar e eu vou apresentar ferramentas para essa educação, eu vou ter que refletir. Porque quando Jesus falou assim, brilhe a vossa luz, ele não falou brilhe a vossa luz, ele falou brilhe. Porque já existe. Ela já existe. Então ela existe no homem de bem e ela existe no homem marginalizado. Ele precisa descobrir essa motivação para buscar essa felicidade. Então, assim, por que Deus permite que a gente tenha contato com esses irmãos? Porque os tempos são chegados. Tanto nós temos que olhar para o irmão de forma carinhosa, como eles têm que olhar para nós e começar a ter contato com aqueles espíritos mais evoluídos para que eles possam evoluir. Então é uma troca. Uma vez perguntaram ao Haroldo Dutra, né? Como é que quantos espíritos existem no umbral? Ele falou, o umbral está vazio. Todo mundo reencarnou aqui no Brasil. Porque é isso. Brincando, mas eles vieram realmente para nos testar, para que a gente possa trabalhar o nosso amor. E para que eles também tenham a sua chance de reparar, ter uma reflexão, entender que está no caminho errado. Exatamente. Você só pode observar o feio se você conhece o bonito e vice-versa. Senão, como é que você vai olhar e vai dizer é feio ou bonito se você não conhece o contrário das coisas? Então, para você saber que o bem é bom, quando você der uma topada com a canela numa quina e sentir a dor, aí você vai falar assim, eu não posso passar mais por aqui não, porque se eu distrair vai acontecer a mesma coisa. Então é através da dor, que é uma amiga, através da dor é que a gente vai escolher, eu sofro ou não, porque a dor é amiga, o sofrimento é opcional. A gente não pode associar a dor ao sofrimento, porque a dor ela faz com que a gente reflita. Poxa, eu tirei 0 na prova, o que eu tenho que fazer? Estudar e não me revoltar, quebrar tudo em casa, aí eu estou no sofrimento. Mas o espírito consciente vai dizer assim, pô, tirei 0 na prova, agora eu vou ter que estudar mais. Cai dentro para estudar, cai dentro para evoluir, cai dentro para tentar recuperar toda uma situação. Então, isso a gente tem que perceber. Aí ele coloca aqui, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o
como nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quase de subjugação e possessão. Vamos entender uma coisa com relação à obsessão. A gente coloca sempre o espírito obsessor, mas ele acabou de dizer: se ele está com raiva de mim, ninguém tem raiva de alguém de graça. Temos que ter uma história do passado que motivou esse irmão a ter essa raiva, esse ódio. Então, logo de cara, eu não preciso fazer regressão. Eu fiz alguma coisa que feriu esse irmão profundamente. Então, hoje eu sou a vítima, mas eu já fui o responsável pelo sofrimento desse irmão. Então, quando ele bate na minha porta e eu o recebo, porque ele pode bater na minha porta e eu não o recebo. Vocês concordam comigo? Livre-arbítrio. Como que eu não vou receber? De que forma que eu não recebo você, irmão? Estando como? Ele aqui e eu aqui. Se eu abaixar minha vibração, ele me encontra. Então, opa, se ele me achou, é porque eu ainda preciso evoluir. Porque ele está eu estou na mesma sintonia que ele. Olha que interessante, né? Estamos raciocinando juntos, tá? Ao passo que a partir do momento que ele bater a minha porta, eu perceber que ele bateu a minha porta, eu vou dizer para ele assim: sai daqui, Satanás. Não. Eu vou dizer para ele assim: entre. Mas quando eu fizer entre, eu estou fazendo com consciência, com amor, estando num nível superior. Porque ele precisa entender que eu mudei. O Espírito só vai aceitar o meu perdão se ele perceber que eu estou vibrando num outro nível espiritual. Foi assim que aconteceu com o Divaldo com relação à máscara de ferro. Máscara de ferro quase levou o Divaldo ao suicídio. E Joana de Anjos falou para ele, o Divaldo reclamou com a Joana: você veio para me tirar dessa situação? Ela falou: não tem nada a ver com isso não, problema é seu. Se vira. Quer resposta, quer ajuda para tudo? Não, você tem que ter consciência. E o Máscara de Ferro só perdoou o Divaldo porque ele recebeu na mansão do caminho, recebeu na sua casa uma criança que era a reencarnação da mãe desse irmão que era caracterizado como Máscara de Ferro. Aí ele percebeu que o Divaldo realmente era uma outra pessoa. Então, não é ir para a desobsessão: eu vou lá no centro, vou na desobsessão porque eu vou afastar esse espírito de mim. Não! Esse espírito é nosso irmão, ele tem que ficar conosco. Que nem aquele que tentou obsediar o Chico por 2 anos. Ele chegou no Chico e falou assim: eu vou embora. Meu irmão, porque não consigo te desviar do caminho, eu desisto. Ele: não, fica aqui. Não vai embora, não. Eu quero você perto de mim, para me testar, para ser meu amigo, para a gente trabalhar junto. E ele foi um dos grandes amigos espirituais. Então a gente não tem que afastar o problema, nós temos que gerenciar o problema.
tira não, porque ele vai voltar. Gerencia o problema, olha para o problema como uma oportunidade de crescimento. Olha para aquele carro que dói muito no nosso pé, que está dentro da nossa casa, que é um parente nosso, como uma oportunidade de termos paciência, de termos outro tipo de visão, porque senão a gente vai ficar preso à matéria. E não é preso à matéria porque nós reencarnamos, não preso à matéria porque nós não desenvolvemos um olhar mais além. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho é só nosso. Ah, mas e o outro? O outro não tem nada a ver com a vida do outro. Ah, mas ele é meu filho. Ele é um espírito. Ele está seu filho. Ele não é seu filho. Ele está. Então, você tem consciência de que você educou? Tem. Você deu o melhor para o seu filho a nível de acolhimento, de carinho? Sim. Ele entendeu isso? Não. É problema dele. Não é problema seu. Isso a gente tem que entender. Nós temos que desenvolver uma consciência, eu sei que é complicado, é difícil, uma consciência de que nós não temos nada além do que a gente cultiva, do que a gente planta, do que a gente pode. É o que a gente tem. É aquele provérbio, né? Nós nascemos careca e sem roupa. O que vem é mundo. Tem algumas pessoas que nasceram e depois vão morrer careca. Eu acho tudo bem, faz parte do caminho. Mas, assim, nós temos que viver com simplicidade, olhar para as pessoas que estão à nossa volta, elas estão em nosso caminho. Não tem jeito. Não tem jeito. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Quanta gente passa pela nossa vida e diz assim, perdão, e a gente fala assim, você me magoou, eu não vou te perdoar nunca. Isso a gente chama, vulgarmente falando, de uma pessoa com uma moral, com um espírito forte, uma moral forte. Aqui, ó. Não precisa ser inimigo, não. A pessoa pede perdão e você não perdoa, e essa pessoa sucumbe. Porque você não. Porque o perdão não é simplesmente por palavras, eu não te perdoo. Às vezes a pessoa está passando uma necessidade, está passando alguma questão na vida dela, que eu falo assim, eu não perdoo, e viro as costas e vou embora, e deixo a pessoa no sofrimento. Isso vai transformar a pessoa, muitas das vezes, num sentimento que era de amizade, que era de amor e ódio. Simplesmente porque nós olhamos e julgamos essa pessoa, sem saber o motivo pelo qual ela praticou teve aquele ato. Por isso que Jesus fala, né? Não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque o nosso julgamento é dentro de uma visão humana, de uma visão muito curta. A gente não consegue entender o motivo pelo qual motivou aquela pessoa a cometer aquele ato. E por que perdoar?
perdoa? Deus perdoa? Não. Ele não se ofendeu. Nós é que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Por quê? Porque através do perdão nós estamos trabalhando o quê? O sentimento de indulgência, o sentimento de caridade, o sentimento de empatia, o sentimento de amor, de respeito, de compreensão. Por isso que devemos perdoar, porque nós ainda nos sentimos ofendidos. Porque quem não se ofende não perdoa. É amor. Quem se lembra daquele famoso filme Love Story? Quando a moça falou para o rapaz: amar é jamais ter que te pedir perdão. Por quê? Porque se você ama, você não ofende. Se você ama, você não maltrata. Se você maltrata e você diz: eu sou apaixonado por ela ou por ele, significa que esse amor é paixão, é uma coisa carnal, é uma coisa das vísceras, não é uma coisa do coração. Não é aquela proposta de amor que Lázaro coloca na lei do amor no Evangelho. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado um bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Se eu fizer um mal, eu estou aliado a quem? Aquela pleia de espíritos que estão vibrando no mal. Se eu estou vibrando no bem, eu estou em volta de mim uma pleia de espíritos que está vibrando no bem. Então, se eu fazer o bem para alguém, eu tenho que lembrar que em volta desse alguém tem uma mãe desencarnada, tem um pai desencarnado, um amigo, um amor, outros amigos de outras encarnações, que vão ter simpatia pelo Wagner a ponto de até orar por mim, vibrar a meu favor. Por quê? Porque eu agradei, porque eu atendi, porque eu perdoei aquele irmão ou aquela irmã. É aquilo que ele coloca. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança, porque nós vamos estar o quê? Protegidos. Protegidos. Entendeu? Então é muito importante que a gente pense nisso. Por que fazer o bem? Porque é bom para mim. Porque eu cresço. O bem, não aquele bem de interesse, fazer alguém pagar alguma coisa, não. Mas aquele bem que eu estou trabalhando no meu íntimo para que eu possa crescer e modificar os meus sentimentos. E através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, através dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso aniversário, não é somente objetivando apaziguar discórdia no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houver de pago até o último
centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus, a lei de Deus. Para fechar, está aqui Jesus, né? No Evangelho, no livro dos Espíritos, aliás, tem lá a primeira pergunta, que é Deus. Depois tem os atributos de Deus. Aí fala que é onipotente, onisciente, né? Soberanamente bom, né? E aí tem uma parte que ele fala assim, soberanamente bom e justo. Colocou as duas palavras no mesmo fechamento. Bom e justo. Ser justo é ser bom. Ser bom é ser justo. Eis a pergunta para finalizar. Eu vou fazer o bem para você. Você vai ficar feliz da vida para mim. Será que eu fui justo contigo? Aí eu vou ser justo com a Janaína. Vou ser justo com você. Dentro da visão dela, será que você é bom para ela? Às vezes não, né? Então, Deus é justo e bom. As duas coisas absolutamente top de linha. Então ele é justo através da aplicação de suas leis e é bom porque ele é nosso Pai, nos ama, ele quer bem. Então uma reencarnação de sofrimento, quem tem um olhar desse tamanho, eu estou sofrendo porque Deus virou as costas para mim. Muito pelo contrário, eu estou sofrendo porque eu ainda enxergo aquela dor dessa forma. Porque aquela dor veio, bateu na minha porta, porque existe uma coisa chamada justiça de Deus. E que lá na frente vai ser bom. Então parece uma coisa boba, né? E aí, Wagner, também entra a situação de que não existe diferença entre os filhos de Deus. Não. Então, por isso a justiça é importante, né? Porque senão uns têm mais, outro tem menos, se não houvesse a justiça, né? Dessa Exatamente. forma bem exata, talvez um poderia ser privilegiado e o outro não. Então a gente sabe que não acontece isso. Então, se algum espírito está passando por uma situação que você vê como uma situação melhor do que a sua, é a sua visão, como você mesmo falou. Eu é que estou vendo desta forma. Exatamente. Porque muitas das vezes existe uma diferença da minha visão e o que é verdadeiro. Exato. Às vezes a gente vê sempre aquele negócio, aquela coisa que a gente sempre fala, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, sempre é melhor, né? Mas aí a gente não sabe o quanto ele batalha para ter aquela grama daquele jeito. Ele acha que é assim de um dia para a noite. E aí para ter a grama verdinha, não é isso? E aí você talvez assim, minha grama não está verde, por quê? Porque eu não quero acordar cedo, eu não quero molhar, eu não quero botar um adubo, eu não quero ficar perdendo tempo lá. E ele está fazendo diferente. E ele faz diferente. Tudo bem? Tudo bem. Então, muito obrigado, fiquem todos em paz. Aqui, ó. Porque tá novinho, né? Não esquece. Obrigada, Wagner, por sempre estudar o Evangelho. Compartilhar com nossos amigos aí, porque sempre deixa uma visão mais clara. Bom, vamos falar da nossa formativa, da nossa
15 horas, tá? Na próxima terça, palestra presencial. Na terça-noite, às 19 horas, temos a atividade da irradiação, tá? Quem precisar ir, estiver precisando, quiser colocar o nome próprio do professor, de alguma situação, né? Escrever, colocar aqui na caixinha, no computador está mostrando aqui. Ou então manda nas redes sociais, que a gente anota no grupo da irradiação. E logo após a irradiação, às 19h30, temos a palestra presencial e na maioria das vezes também, né? Transmitida ao vivo. Na semana que vem será dessa forma. Vamos para quarta-feira, temos um estudo virtual às 19h30, tá? Estudo das obras básicas, uma semana de Gênesis e outra semana de dos Espíritos. Amanhã será o livro dos Espíritos. Na quinta-feira, à tarde, temos um artesanato, começa às 14 horas ou até às 17h, quem tiver interesse de aprender, até de olhar no trabalho, conhecer, só chegar aqui presencialmente, toca a campainha ali que a nossa irmã Maria, né, vai atender e vai explicar como é que funciona. Na quinta-feira à noite, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, presencial, somente presencial. Tá? Acontece em toda casa, as coordenadoras são a nossa irmã Vilma, a nossa irmã Nilda. Tá? Então, geralmente é feito uma roda de conversa, uma prova muito boa, bonita, né? Bem gostosa